Fala, meu aluno, minha aluna, como é que vocês estão? Ó, edital da Polícia Penal do Espírito Santo publicado. E a minha função hoje é fazer o quê? Comentar o edital naquela parte que me cabe, né? Eu, como professor de redação, tenho que comentar aqui as nuances dessa redação da IDCAP. E antes que eu inicie o comentário desse edital, eh, eu preciso me apresentar para vocês que não me conhecem. Eu sou professor de português e redação, Rafael Couto, tá certo? E me sigam nas redes sociais, tá bom? Também se inscrevam no canal, ativem o sininho e dê o joinha para que eu possa publicar mais conteúdos. Pessoal, preste atenção. Antes que eu inicie basicamente o comentário desse edital no que tange a minha matéria de redação, eh, eu vou deixar algumas informações para vocês. Primeira coisa, aqui abaixo do vídeo vai estar um link para que vocês possam ter acesso ao e-book, tá certo? Com um valor acessível a todo mundo. E nesse material, nesse e-book, você tem a parte teórica e você também tem os temas pensados para o concurso de vocês, coadunados com o perfil da banca, a IDCAP, tá bom? Além desse comentário que eu vou fazer aqui do edital, né, o conteúdo programático, a organização da redação, eu também vou corrigir a redação de um dos meus alunos é, da IDCAP, tá? Então, teve um concurso agora recentemente em Sergipe, o meu estado, em que a banca organizadora foi a banca IDCAP, tá certo? Foi o concurso para agente socioeducativo. E serve sim para mostrar para vocês as nuances da banca, tá bom? Os nuances da banca. Então vamos lá, sem mais delongas, eu vou tirar minha câmera aqui agora, eu vou tirar a câmera para que a gente possa começar a comentar o edital, tá? Então preste atenção, deixa eu só tirar a câmera aqui, daqui a pouco eu volto aqui com a câmera e a gente vai batendo papo. Ó, pessoal, não é esse aqui que eu quero tirar não, eu quero tirar a câmera, vamos lá, isso. Ó, preste atenção, para aquelas pessoas que têm dúvidas. Minha gente, ó, aqui é o número de redação, o número de redações que serão corrigidas de acordo com a categoria. Então, na ampla concorrência, nós teremos 5 vezes o número de vagas. Então, serão 1.950 redações corrigidas na ampla concorrência. Para o cargo de PCD, nós teremos 300 correções. Para as cotas ao público negro, pardo também, né, indígena, nós teremos 600 e 150 na sequência. Então, para aquelas pessoas que têm dúvida ainda sobre o quantitativo de correções, serão nessa sequência, ampla concorrência, quase 2.000 redações corrigidas, PCDs, pessoas com deficiência, 300 redações, negros, 600 correções, tá certo? E indígenas, 150 correções. Parece bobagem, mas é fundamental que vocês conheçam o edital nessa parte aqui também, tá bom? Vamos lá, vamos entrar aqui agora no que tange a redação. Minha gente, nós teremos um texto dissertativo, e olhe, é um texto dissertativo argumentativo. Tem gente que não sabe diferenciar essa dicotomia, tá certo? A dissertação, o texto dissertativo, ele subdivide-se em argumentativo, e também expositivo, tá certo? Em texto expositivo. O nosso texto será um texto dissertativo argumentativo. Vocês vão ver que nos critérios de pontuação, na dinâmica de pontuação, fica claro que é um texto argumentativo. Outra coisa muito importante e relevante demais para a estrutura textual é compreender a dinâmica no que tange ao quantitativo de linhas. Então, nós teremos um mínimo de 20 linhas e um máximo de 30. Gente, uma boa redação não tem 20 linhas. Então, vamos trabalhar com essa hipótese aqui, ó, uma hipótese de 25 linhas no mínimo. É necessário que você demonstre capacidade de argumentação, tá certo? E outra coisa muito importante, principalmente para aqueles alunos que são prolixos, não será considerado aquilo que você escrever acima de 30 linhas, tá certo? Então tem que ter esse cuidado. E será zerada a redação com menos de 20 linhas também,
tá bom? A redação da gente vale 40 pontos, tá certo? E essa métrica de 40 pontos, ela será pontuada da seguinte maneira: para que você fique apto, perdão, a folha agora é essa, para que você fique apto, é pontual que você trabalhe o mínimo de 20 pontos, tá bom? Você atinja pelo menos 20 pontos na redação. O texto ele tem como característica a distribuição de pontos na parte textual e na parte gramatical. Então observe, nós temos 20 pontos para a estrutura e desenvolvimento do tema, mais a parte gramatical. E vocês lembram que eu falei para vocês que aqui nós teremos um texto argumentativo. A banca coloca um texto dissertativo aqui e ela não deixa claro se é argumentativo ou expositivo. Pois bem, aqui, no critério de correção, ela deixa isso claro. Tem gente que não vai ler o edital e vai ainda perguntar aos professores se é uma dissertação argumentativa ou expositiva. Está aqui, estratégia argumentativa. Tá vendo? Então, será distribuído 20 pontos para essa estrutura textual. Além do desenvolvimento do tema, também os aspectos de coesão e coerência. Tá certo? Então veja, no que tange os aspectos de coesão e coerência junto com estrutura, nós teremos 10 pontos. Então, uma estrutura muito bem definida no que tange a introdução, desenvolvimento e conclusão, uso adequado de articuladores gramaticais, tá certo? Progressão textual, valerá 10 pontos. Tá certo? A relevância e a capacidade argumentativa, mais 10 pontos, mais 10 pontos, tá bom? Depois a gente vem para a parte gramatical. E observe, a parte gramatical, ela é muito bem explicada na hora de descontar o ponto, Então veja, nós teremos desconto de ponto para cada aspecto gramatical ferido, de acordo com o edital, Tá vendo, Então é pontual que você saiba corrigir sua redação observando esses detalhes, tá bom? Pessoal, só mais um detalhe, deixa eu voltar e olhar para vocês aqui agora. Aqui abaixo do vídeo, vai ter uma explicação breve de como funciona a minha mentoria para redação. Então preste atenção. Eu vou explicar para vocês, mas vai estar tudo detalhado aqui abaixo. Vocês terão acesso comigo a 10 redações corrigidas, tá certo? Essas correções são feitas em forma de vídeo, tá bom? Vocês vão receber o e-book. Já eu mostro o e-book para vocês também aqui, tá bom? Nesse e-book você tem a parte teórica da redação, você tem um esqueleto de redação e você tem uma série de temas que coadunam com a banca e com o cargo, tá bom? Quando vocês escrevem a redação, convertem em PDF, me mandam, em até 3 dias eu mando um link para você poder baixar e assistir a sua correção, tá certo? Os valores, a explicação melhor detalhada está aqui abaixo, tá bom? É pontual, que não só eu, como todo e qualquer professor, observe esse detalhamento, de como que se desconta o ponto, trabalhando o perfil da banca, tá vendo, observando cada detalhe, Então aqui, são os aspectos de coesão e coerência e estrutura. Aqui, é o desenvolvimento do tema, a relevância, a capacidade de argumentação, o quanto que você é original. É por isso que eu falo, gente, trabalhe textos originais, saibam argumentar, fujam de informações prontas, saibam ter capacidade argumentativa. E tudo isso na mentoria e no curso eu explico com um melhor aprofundamento, tá bom? Então não é uma redação difícil, tá certo? É uma banca tranquila, é uma banca que eu consegui observar que fez uma boa correção no último concurso que ela trabalhou, voltado à carreira policial. A gente sabe que a agente socioeducativo não está ali dentro do rol das polícias, mas é um público que trabalha assim, ainda que de maneira indireta, a carreira policial, tá certo? Então, eu pude observar nas correções e nos recursos que eu fiz para a EDCAP, que é uma banca que sabe corrigir a redação e que é uma banca que não pesa a mão, tá bom? É uma banca profissional, se você estudar com coerência, com consistência, você vai fazer uma boa redação. Então, só para somatizar as informações, você terá uma redação que vai de 0 a 40 pontos. Tem que atingir um mínimo de 20 pontos, tá certo? E esses 40 pontos são distribuídos em 2 escalas. A primeira escala é quando você faz uma análise textual, observando o desenvolvimento do tema, a coesão, a coerência e a estrutura, e a outra escala é no que tange a parte gramatical, como está bem especificado aqui. Isso valoriza demais a correção, facilita demais o corretor e os professores de redação, tá certo? Porque deixa tudo muito bem alinhado, tudo muito bem encaixado, tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade,
tudo deve ser observado. A redação de vocês tem que atingir um mínimo de 20 pontos. Gente, para quem está estudando, 20 pontos é só aquela média para você não ficar inapto. Mas para você se tornar agressivo e competitivo, eu recomendo que você tire, que você estude para tirar no mínimo 35 pontos. Veja, você tem uma situação em que você pode ser um bom, um regular e um excelente candidato. E se você treinar com qualidade, tendo originalidade, entendendo e construindo os temas, não é impossível que você tire esse mínimo aqui para que você atinja a excelência, tá certo? Então, o candidato que vai ficar nas vagas, ou então que vai tomar a vaga de quem não estudou a redação, vai tirar a nota próxima disso aqui, ó. Tá certo? Dos 35 pontos. E é totalmente plausível, é totalmente possível se aproximar dos 35 pontos, tá certo? Outra coisa muito importante é no que tange a escrita. Eita, saiu foi tudo aqui agora. É no que tange a escrita. A sua caneta, candidato, tem que ser azul ou preta, sua letra tem que ser legível, tá certo? E o seu texto não pode ter emendas ou rasuras. Professor, não posso errar de jeito nenhum. É claro que você pode errar. Por exemplo, ó, meu nome é assim, ó. Eu estou escrevendo, é só um exemplo, tá? Meu nome é com PH, Rafael, tá? Só que aí me dá um lapso de memória e eu escrevo assim, ó, Rafael. O que é que eu vou fazer? Essa rasura, essas emendas, é você fazer isso aqui, ó, pintar. Agora, se você, ao invés de pintar, você faz isso aqui, ó, eita, errei o nome. Só um exemplo, tá? Errei o nome. Eu passo um traço. Eu mostrei que eu errei, mas eu dei uma continuidade. E veja, essas emendas ou rasuras têm a ver também com excesso. Então, errar uma palavra ou outra de maneira esporádica não vai comprometer o texto. Agora, de maneira excessiva, desconta ponto. Tá certo? Outra coisa muito importante é quanto ao título. O título é opcional. Minha gente, se o título é opcional, por que se preocupar com ele? É uma técnica, é uma dica. Não precisa se preocupar com o título. Se ele é opcional, não há necessidade de você colocá-lo. Então, escreve sua redação e gaste munição, gaste tempo com aquilo que realmente faz sentido. Se não tem título, por exemplo, a banca OCP, ela deixa na sua linha na sua folha de redação o título, então você deve colocar. Tá certo? A banca Decap aqui não pede o título, então para que colocar? Tá bom? Gaste o seu tempo com aquilo que realmente vai fazer você pontuar. A redação ela tem que ser feita para o corretor ler e sua redação tem que ser excelente. Então você não vai escrever para você, você vai escrever para outra pessoa ler. Gaste munição com aquilo com aquilo que realmente deve fazer sentido. Se é opcional, não vejo necessidade nenhuma de colocar, tá certo? Sua capacidade argumentativa é que vai ser avaliada, não o título, tá certo? Vamos lá. Outra coisa muito importante é no que tange aquilo que pode zerar a sua redação. Eu sempre vejo, até entendo o nível de ansiedade que vocês têm, até porque a carreira policial é um cargo que a maioria das pessoas, que algumas pessoas buscam pela questão da vocação, do dom. Eu mesmo sou policial e eu sei disso. É, então, quando passa a prova, quando um detalhe é outro, quando tem um detalhe outro, vocês logo vêm procurar. Professor, o senhor acha que eu vou zerar minha redação por isso ou por aquilo? Minha gente, aquilo que pode zerar a redação está no edital, tá bom? Por isso que é tão importante. De tudo da aula que eu trouxe aqui, o mais importante é esse aqui, para que você não fique ansioso e ache que tudo pode zerar a sua redação. Só pode zerar a sua redação aquilo que está escrito de maneira taxativa no edital, tá bom? E a banca não vai deixar de observar isso. Então preste atenção. O que é que pode zerar o seu edital? Eu grifei aquilo que é mais evidente nas perguntas de vocês, o que realmente eu consigo enxergar quando essa possibilidade de zerar. Então veja, se seu mínimo de linhas são 20 linhas, se você escreve 19 linhas, epa, redação zerada. Então, por isso que eu sempre falo, escreva no mínimo 25 linhas. Primeiro, que uma redação com 20 linhas é uma redação com baixíssima capacidade de argumentação, tá certo? Então, trabalhe pelo menos 25 linhas, tá certo? Há um rol taxativo aqui daquilo que pode zerar, mas eu vou pontuar aquilo que efetivamente zera, tá certo? Que eu mais vejo coincidência. A fuga da tipologia textual e do tema. Preste atenção, preste atenção. Qual que é a tipologia textual cobrada no seu edital? Uma dissertação argumentativa.
Uma dissertação argumentativa. Não é raro eu encontrar textos que deixam de ser uma dissertação argumentativa e passam a ser textos narrativos. Por exemplo, você quer um exemplo? Eu vou te dar textos que trabalham, que exigem de você contexto histórico, como por exemplo, o racismo estrutural no Brasil. Notadamente, muitos alunos querem trazer um contexto histórico e é válido. É válido trazer o contexto histórico, mas o contexto histórico ele deve ser colocado de maneira breve para que você não perca a tipologia textual. Então o texto ele deixa de ser uma dissertação argumentativa e passa a ser um texto narrativo. Isso eu vejo com muita facilidade. Outra coisa que eu observo bastante: transformar o texto que deveria ser argumentativo em texto expositivo. Fica parecendo que é um texto jornalístico. Isso não pode, você vai ferir a tipologia textual. É uma dissertação argumentativa e não expositiva. Outra coisa que pode zerar sua redação, a fuga do tema. O tema pede para que você coloque o papel do policial como agente ressocializador na individuação da pena e você traz outra coisa totalmente distinta ou que fala de maneira indireta. E isso é fuga do tema. Professor, isso acontece? Infelizmente acontece. Isso acontece por quê? Por falta de treino, por falta de observância à matéria, por negligência à matéria. Não se espante, a redação é a matéria mais negligenciada do concurso. Por quê? Porque é a matéria que, em tese, é difícil para você. Por quê? Porque você não está praticando a escrita, você não está acostumado a argumentar. Então tem que se atentar a esses detalhes. Outra coisa muito pertinente é quanto à letra. A letra ilegível ou incompreensível pode zerar a redação. E aí você tem que começar a treinar e se testar. Por exemplo, ó, a minha letra não é uma letra legal, ainda que eu seja professor. Então, o que é que eu comecei a fazer para melhorar minha letra? E para que minha letra ficasse legível? Não precisa ser uma letra bonita, só basta que a letra seja legível. Tá certo? Então, o que é que eu comecei a fazer? Ó? A minha letra, e aqui já é uma dúvida de muitos, é uma letra de forma. Minha letra é uma letra de forma. Eu escrevo assim, ó. Agora, qual o perigo da letra de forma? É que você não diferencia a letra maiúscula da minúscula, tá? Então, sempre que você precisar escrever um substantivo ou iniciar uma oração, você vai usar caixa alta. Então, por exemplo, meu nome, ó. Eu uso meu nome porque é o que vem na mente aqui agora, ó. Meu nome aqui, ó. Meu nome aqui, ó. O R é maiúsculo, meu sobrenome, ó. O C é maiúsculo. Por que isso? Para eu mostrar para o corretor que eu estou fazendo essa diferenciação. Então, essa é uma técnica que eu utilizo, entendeu? Para que minha letra fique legível, para que eu não venha a ser prejudicado. Uma coisa muito importante também é isso aqui, ó. Apresentar textos com expressões injuriantes, discriminatórias ou abusivas. A OCP mesmo, que é a banca que vai fazer um concurso que certamente muita gente vai fazer, que é o da Polícia Penal de Minas Gerais, a instituição a qual eu faço parte, ela coloca lá, atender os princípios cognitivos e axiológicos. O que é isso? Trabalhar dentro de uma ética. Por exemplo, ó, imagine que sua redação vem falando sobre a pena de morte. Se você é contra ou a favor. Olhe, não é problema nenhum você ser a favor a pena de morte, desde que você coloque a pena de morte de maneira indolor, atendendo aos princípios da dignidade da pessoa humana. Agora imagine que você é a favor da pena de morte colocando tortura. Você está ferindo o quê? Princípios axiológicos. Então você está usando expressões injuriantes, discriminatórias ou abusivas. Eu já corrigi redações treinando candidatos que eles escreviam palavrões. Isso não é mentira, isso é uma verdade, tá certo? Muita gente desavisada começa a escrever o texto trazendo linguagens coloquiais impróprias para escrita. Pessoal, isso acontece. Tá certo? Isso acontece. Muita gente faz concurso por fazer, muita gente cai de paraquedas sem saber o que está fazendo. Tem muito aventureiro, tá certo? Então isso acontece. Outra coisa muito pertinente é isso aqui, ó. Quando sua redação é redigida em língua diversa, ou seja, seu texto é em língua portuguesa. Sabe como é que isso aqui pode acontecer? Vou falar para vocês. Não é o caso aqui. Teria que ser algo muito abstrato e confuso. Redações que pedem temas voltados à tecnologia. Pode ser que você escreva com muito excesso palavras estrangeiras. Então, home office, online, offline, tá bom? São palavras estrangeiras. E é pontual que você atente-se à proficiência em língua portuguesa. Então, isso aqui, ó, é o que pode zerar a sua redação. Se você
colocar o seu texto com excessos de palavras estrangeiras, o que é muito improvável de acontecer. Então, essa chance aqui é quase nula. E já vai uma dica: se você traz uma palavra estrangeira dentro do seu texto, coloque entre aspas, tá certo? Palavras estrangeiras você coloca entre aspas, tá bom? Último tópico relevante ao edital, no comentário do edital, antes que eu vá corrigir a redação que eu prometi para vocês da EDCAP, é esse aqui, ó. Parece bobagem, né? Mas toda redação tem um padrão de resposta, olha. Então, você tem que escrever exatamente aquilo que o tema pede. Esse padrão de resposta é possível para verificar se você vai dar fuga ao tema ou à tipologia textual, tá certo? Então veja, é pontual que você compreenda isso, tá bom? Então, ó, pincelamos aqui tudo aquilo que é possível no seu edital, tá certo? Ó, desde o quanto de redações que serão corrigidas, a definição da tipologia textual, que muita gente vai se perder, porque lê o edital aqui, ó, e não consegue perceber que é uma dissertação argumentativa, mas aí os critérios vêm colocando, e aquilo que tem para os ansiosos que passam na prova objetiva e vai ter a redação corrigida e acha que tudo pode zerar a redação, tá certo? Então o que é que eu vou fazer agora? Agora a gente vai corrigir uma redação. Tá certo? Que redação? Uma redação da própria banca, para vocês verem o quanto que a banca é tranquila e observando os detalhes aqui, na correção, vocês já conseguem aprender, ainda que de maneira básica, a estrutura textual para poder escrever qualquer dissertação argumentativa, inclusive da própria banca. Tá bom? Vamos lá para a redação? Pronto, pessoal, ó, nós estamos aqui agora na redação. Deixa eu tirar minha câmera daqui. Não, vou tirar a câmera daqui. Vou ajustar aqui essa folha, ó, só para vocês entenderem, ó. Deixa eu puxar aqui certinho a folha. Aqui é uma redação da EDCAP, tá? Aqui é uma redação da própria banca EDCAP, ó. Deixa eu só puxar aqui. Não vou editar não, vou deixar assim mesmo, que é para que fique bem alinhado. Isso, isso. Aqui, ó. Pronto. E aqui eu venho, ó, e ajusto o texto para que vocês vejam a correção por completo, ó. Tá vendo, ó? Vamos corrigir a redação aqui, ó. Isso, Rafael. Não, tem que estar aqui mesmo. Tá bom? Vamos lá. Preste atenção. Preste atenção aqui. Ó, na introdução, eu preciso encontrar 3 pilares pontuais que respondem à estrutura do texto. Ó. Então preste atenção. Na introdução, eu preciso encontrar isso aqui, ó. Deixa eu escrever aqui para vocês entenderem. Vou colocar aqui, ó. Introdução. Tá? Na introdução, eu preciso encontrar 3 pilares. Quais são esses pilares? O primeiro pilar é quando você apresenta o tema, ou seja, o assunto geral. Então, você apresenta o tema. O segundo pilar, pessoal, é quando você contextualiza. Então, contextualizar o tema. Eu gosto de chamar esse contextualizar com a ideia de o porquê do tema, tá? Então, o porquê do tema é o que você deve colocar. O que é que você pensa sobre esse tema? Tá certo? E o terceiro pilar, e não menos importante, é quando você apresenta os argumentos que você irá discorrer nos parágrafos seguintes. Pessoal, isso é fundamental para que você tenha um bom texto, tá? Isso é fundamental. Vocês não têm noção. Isso é fundamental, tá? Então, preenchendo esses 3 pilares, vocês vão atender à estrutura textual. Não tem lá a parte textual que se divide em 2 acepções? A primeira no que tange a estrutura, coesão e coerência, tá certo? A outra a parte do conteúdo, tá bom? Então aqui, ó, tem a ver com estrutura de coesão e coerência, preenchendo esses pilares aqui. Então vamos lá, vamos ver se ela atendeu. Se eu não me engano, não, tenho certeza. Essa redação valia 30 pontos, ela tirou 29,5, tá bom? Teve uma falha gramatical, já a gente deve achar aqui, tá certo? Para compreender. Ó, então vamos lá, ó.
Deixa eu só subir aqui. Ao pensar acerca da educação como caminho para a prevenção da criminalidade, ó, este é o tema, ó, este é o assunto geral. Eu preciso situar o corretor acerca daquilo que eu estou defendendo, tá certo? Eu preciso situar o corretor. É fundamental que eu preencha isso. Eu preciso, olha, corretor, o assunto é esse, ó. Aí ela vem aqui, ó, e preenche esse pilar, ó. Ó, preenche esse pilar. Então, o primeiro pilar foi preenchido, que é de expor o assunto, tá certo? O segundo pilar é o que se pensa acerca, ou seja, é um breve contexto. O segundo pilar é este aqui, ó. É possível iniciar que tal temática se trata de um desafio contemporâneo. E aqui ela contextualizou. Tá vendo? É o porquê. Tá certo? O porquê. O que é que você pensa? É um desafio contemporâneo. Tá certo? Ao meu ver, poderia contextualizar melhor, fundamentar melhor. Mas isso não tira a legitimidade e a autoridade do texto dela. Agora, eu preciso encontrar o quê? Os argumentos que serão discorridos, que serão desenvolvidos em cada parágrafo de desenvolvimento. E aqui vai minha dica. Deixa eu até voltar para vocês aqui, para vocês me enxergarem. Ó. Deixa eu voltar para vocês aqui. Ó, olhe para mim aqui. Ó. Professor, quantos argumentos você acha que eu devo fazer? 2, 3, 4? Ó. Num texto de 30 linhas, eu recomendo que vocês façam dois desenvolvimentos. Não foi eu que criei isso, eu não inventei a roda, entendeu? Mas por que, que eu acho legal 2 parágrafos de desenvolvimento apenas? Lembrem-se que, além da prova dissertativa, vocês têm a prova objetiva. Então vocês têm que preencher gabarito, vocês têm que fazer as outras questões objetivas, tá certo? E tudo isso demanda tempo. Então, por que é que eu sou a favor de 2 argumentos? Porque 2 argumentos faz com que vocês tenham esse tempo e errem menos, tá certo? Então, por que não um argumento só? Estaria errado eu trazer apenas um argumento? Não, não estaria errado. Mas veja, se você tem um texto com 30 linhas e você traz um argumento só, você tem que gastar basicamente entre 15 e 20 linhas para este argumento. Tá certo? A incidência de falha gramatical, principalmente no que tange a concordância, pontuação e regência, vai ser enorme. Então, um argumento é ruim. Por que não 3 argumentos, professor? Porque você vai gastar mais tempo para criar um terceiro argumento. Então, o meio termo seriam 2 argumentos. Você vai trabalhar 2 argumentos, vai diminuir o erro no que tange a concordância e pontuação, porque serão parágrafos menores. Ao invés de um parágrafo de 15 a 20 linhas, você vai ter um parágrafo mais ou menos com 8 linhas, diminuindo a incidência de erros, tá certo? E não tendo que gastar mais dinheiro de pensamento criando um terceiro argumento. Então é uma dica, você pode fazer isso, tá bom? Vamos lá. Voltando aqui agora para a construção dos 2 argumentos que serão trabalhados nos parágrafos de desenvolvimento. Ó, deixa eu tirar minha câmera aqui para a gente poder voltar. Preste atenção agora. Ó. Tendo em vista isso, verifica-se a necessidade de discorrer sobre, vamos lá, pegar um outro aqui só para a gente diferenciar, a carência estrutural pedagógica. Eita, que saiu torto aqui, deixa eu corrigir. A carência estrutural pedagógica nos centros socioeducativos. Primeiro argumento trabalhado, concordam comigo? Além disso, vamos botar outra cor aqui, é importante salientar acerca do déficit educacional escolar. Pronto. E aqui, pessoal, ó, ela preencheu os 3 pilares, ó. Apontou o argumento 1 e também apontou o argumento 2, ó. Então, ó, aqueles 3 pilares pontuais foram bem pontuados, tá certo? Preenchendo a estrutura, trazendo os conectivos de maneira correta, ó. Então o texto dela está bem obedecido no que tange a estrutura da sua introdução. A introdução é para isso. A introdução é uma projeção textual futura, ou seja, a introdução tem um assunto geral, o porquê desse assunto e a apresentação dos argumentos que serão trabalhados nos parágrafos de desenvolvimento. Eu vou apagar aqui agora aquilo que eu pontuei sobre a introdução e vou trabalhar os pilares do desenvolvimento para que a gente venha pontuá-los depois. Ó, então, o desenvolvimento também tem 3 pilares. Só que, preste atenção, o desenvolvimento estará no segundo e no terceiro parágrafo, tá certo? E para cada parágrafo, vocês vão seguir a mesma métrica que eu vou explicar aqui agora
na estrutura dos pilares para cada desenvolvimento. Então, o primeiro pilar é quando você apresenta o argumento. Então, você vai reapresentar o argumento, aquele argumento que você trouxe lá na introdução. Se for o segundo parágrafo, você apresenta o primeiro argumento. Se for o terceiro parágrafo, você apresenta o segundo argumento. E tem que ser nessa ordem, tá? O segundo parágrafo equivale ao primeiro argumento. O terceiro parágrafo equivale ao segundo argumento. O nome disso é progressão textual, tá certo? O sequenciamento lógico de ideias. Então, vamos lá. Então, apresenta-se o argumento. O segundo pilar, pessoal, é quando você responde o argumento, você desenvolve, tá certo? Você desenvolve sua linha de raciocínio acerca desse argumento. É o porquê desse argumento aqui, ó. Dê resposta ao argumento que você apresentou. Então, acerca da carência estrutural pedagógica nos centros socioeducativos, você vai desenvolver o que sobre ele? Então, você vai apontar desafios, soluções, tá certo? Consequências, causas, acerca deste argumento. E o terceiro pilar, para que a gente dê a característica semântica de tese, efetivamente, a gente vai dar um fechamento. A gente vai dar um fechamento. Um fechamento. E esse fechamento, você encerra colocando um ponto de vista final. Então você coloca o seu ponto de vista, ó, tá? Tudo isso para o desenvolvimento 2 e o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, nessa lógica, tá certo? Vamos lá, vamos dar sequenciamento aqui agora, ó. Ó, preste atenção. Primeiro pilar. Primeiro pilar aqui, a apresentação do argumento 1. Tá, ó. De início, é imprescindível ponderar a carência pedagógica nos centros socioeducativos. Perfeito. Foi o que ela fez aqui? Foi o que ela fez aqui? Apresentou o primeiro pilar. Ó. Apresentou o primeiro pilar. Agora eu preciso encontrar o segundo. Qual que é o segundo pilar? É quando ela desenvolve, quando ela responde o porquê desse tópico. E o terceiro pilar é o quê? Quando há o quê? Quando há o fechamento. Ó. Então, ó, o primeiro pilar foi respondido. Ó. O primeiro pilar foi respondido. Ela apresentou o tópico, ela apresentou o argumento. Agora, eu preciso encontrar o quê? Eu preciso encontrar o desenvolvimento. O que se pensa acerca desse argumento. Então, ó, é uma problemática que instiga a violência nesses locais e que aumenta as chances de reincidência de novos atos infracionais. Com base nisso, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, 80% das unidades de internação, de semi-internação, se enquadram na situação descrita. Ó, foi o que ela fez aqui. Ela contextualizou, ela colocou o porquê do tema e embasou com dados do CNJ, tá certo? Isso dá bastante autoridade e legitimidade ao texto dela. Eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Deixa eu voltar aqui, antes que eu continue a explicação. Vocês estão percebendo que o texto dela é totalmente embasado com dados que falam de maneira direta com o assunto? Por que eu falo isso? Porque eu estou cansado de ver textos com cópia de Enem, tá certo? Com um monte de citações filosóficas de pensadores que não falam de maneira direta. Isso é texto pré-fabricado, não é esqueleto, tá certo? Tudo isso aqui que vocês estão vendo pintado sai da cabeça dela. E aquilo que não está pintado é esqueleto. Esqueleto pode, porque o esqueleto sem fundamentação não tem elemento de argumentação nenhuma, tá bom? Uma dica que eu dou para vocês, não é que vocês não possam utilizar pensadores, filósofos, não. Vocês podem utilizar, mas eles têm que falar de maneira direta com o tema. Do contrário, o seu texto não tem originalidade, tá certo? E outra dica que eu vou pontuar, use como repertório o conteúdo que vocês estudam, tá certo? Então, por exemplo, no nosso cargo de polícia penal, qual que é o grande bojo de fundamentação? A lei da execução penal, cartas de direitos humanos, Constituição Federal do Brasil, legislações especiais. Tudo isso é ferramenta para você poder fundamentar. Foi por isso que ela tirou quase nota máxima, foi 29,5 de 30, porque soube utilizar o conteúdo em loco,
tá certo? Vamos voltar aqui, deixa eu tirar minha câmera novamente, tá uma maravilha esse sol aqui pegando, tá? Vamos voltar aqui agora. Agora, ó, ela vai dar o fechamento. À vista disso, tem função de conclusão, de fechamento do parágrafo, ó. Presta atenção. Vou pegar aqui a cor vermelha só para a gente terminar. Agora ela vai fechar colocando o ponto de vista. Ó. À vista disso, tem-se a necessidade do Conselho Nacional de Crianças e Adolescentes, o CONANDA, aumentar a fiscalização nesses ambientes para que esse direito educacional seja resguardado. Gente, é uma redação muito simples. Não tem nada de absurdo nessa redação aqui, não. Uma redação básica e objetiva, tá bom? Ela não criou a roda aqui. Ela não trouxe uma tese de Harvard, tá certo? Foi algo muito objetivo. Muitas pessoas acham que a redação, para que ela seja muito bem ponderada e muito bem pontuada, tem que trazer uma escrita extremamente rebuscada e difícil. Pelo contrário, isso tira a clareza textual. A redação, quanto mais ampla e acessível a todos, melhor, porque ela vai atender um critério muito básico chamado clareza textual, que está ali introjetado dentro da coerência textual, tá bom? Então, sim, ela preencheu os 3 pilares do desenvolvimento. Apresentou o argumento 1, depois ela contextualizou esse argumento, desenvolvendo ele, e trouxe um fechamento colocando um ponto de vista final, tá certo? Sem coisas escalabofáticas, sem absurdos, um texto totalmente equilibrado, tá bom? Vamos voltar aqui agora. Agora eu preciso trabalhar o desenvolvimento 2. E a mesma carga semântica, por meio do método dos pilares, que eu trouxe aqui para o desenvolvimento 1, eu também preciso encontrar no desenvolvimento 2, ó. Então vamos lá. Ó, mesma carga semântica que eu preciso encontrar. Então, preciso encontrar aqui agora o quê? A apresentação do desenvolvimento 2 ficou um pouco apagado, deixa eu trazer mais para cá. Ó, a apresentação do desenvolvimento 2. Segundo pilar, a resposta a esse desenvolvimento. Eu vou desenvolver esse argumento 2. E, por fim, o devido fechamento. Ó, o devido fechamento. Tá? É desse jeitinho que a gente trabalha. Vamos lá? Que cor que eu pintei lá, o desenvolvimento 2? De rosa, não foi? Vamos lá? Vamos pegar a mesma cor aqui só para a gente deixar o texto lúdico e organizado. Desenvolvimento 2, olha. Em segundo plano, o déficit educacional escolar é um fato que está ligado à falta, o déficit educacional escolar é um fato que está ligado à falta de capacitação qualificada de profissionais. Preste atenção. Qual foi o grande erro aqui, ó? Qual foi o grande erro que ela cometeu aqui, ó? Regência, ó, ligado à falta. Ligado ao pé da preposição a, tá? Falta é um substantivo feminino, ou seja, é o elemento gramatical suficiente para poder se criar o fenômeno da crase. Ligado ao pé da preposição a, logo exigindo a preposição, e a falta é um substantivo feminino que precisa de um artigo determinante. Logo, o fenômeno da crase. Ó, essa crase advém de uma regência nominal. Muitos de vocês erram por conta disso, porque a regência nominal é um caso mais difícil de visualizar, é um caso mais complexo de visualizar a crase, porque vocês estão acostumados com aquelas regras básicas de crase, tá? E na correção, isso é pontuado. E só um detalhe, a correção é feita desse jeito, aí você vai receber um vídeo neste modelo aqui, ó. Tá vendo? Na minha mentoria lá. Vamos lá. Então, respondeu a apresentação do tópico, ó. Tá vendo, ó? Agora a gente vai ver a resposta ao tópico, né? Escolares mostrarem aos jovens os malefícios do mundo da criminalidade. Então, só relendo para a gente não perder a coerência e a progressão temática textual aqui. Ó. Em segundo plano, o déficit educacional escolar é um fato que está ligado à falta de capacitação qualificada dos profissionais escolares. Ao mostrarem, já começa daqui, né? Ao mostrarem aos jovens os malefícios do mundo da criminalidade. É possível perceber o exemplo disso através do forte aumento de número de atos infracionais análogos aos crimes de furto e roubo de celulares nos centros urbanos. Olha como ela tem propriedade na escrita. De tanto estudar, de tanto conhecer a parte do direito, ela sabe que o menor não comete crime, ele comete fato análogo. Isso é uma demonstração de conhecimento e capacidade argumentativa. É isso que vocês têm que valorizar. Não citar o homem é o homem, como é que o John Locke fala lá? O homem é o lobo do homem, tá certo? Então veja,
Não citar por citar pensadores. Pode ser citado, entendeu? Você pode trazer pensadores que coadunam com o conteúdo de vocês, desde que tenha uma relata correlação com o conteúdo, tá bom? Então, ó, ela contextualizou bem demais. O que é que ela vai fazer aqui agora? Dar o devido fechamento, ó. Dar o devido fechamento, ó. E esse fechamento, ó, se dá aqui, ó, dessa maneira, deixa eu só puxar daqui, ó, dessa maneira, isso mostrará a perspectiva existente no que necessita de que o Estado, proporcione cursos profissionalizantes com regularidade, a fim de que a educação escolar seja eficaz no combate à criminalidade. E aqui ela preencheu os 3 pilares, ó. Então, preste atenção. Ela trouxe uma redação de excelência com apenas uma falha gramatical, tá bom? Com apenas uma falha gramatical. Então, veja, é uma estrutura bem definida, tá bom? Agora, a conclusão textual. A conclusão textual, pessoal, tem apenas 2 pilares, tá certo? A conclusão, deixa eu escrever aqui só para vocês entenderem. Ó. Conclusão. Conclusão. A conclusão, ela tem 2 pilares, tá? Professor, quais são esses 2 pilares? Só para reforçar, a conclusão textual também é uma projeção textual, só que a única diferença entre a conclusão e a introdução é que a conclusão é uma projeção textual passada, ela é uma síntese do seu desenvolvimento, enquanto que a introdução é uma síntese daquilo que ainda vai ser o seu desenvolvimento. A conclusão é uma síntese passada do que foi o seu desenvolvimento. E a introdução é uma síntese futura daquilo que você ainda vai trazer, tá certo? Então ambas têm características semânticas parecidas, tá certo? Então, ó, o primeiro pilar atende à ideia de uma síntese textual. Síntese textual. E como é que faz essa síntese? Vamos encurtar. Vocês não querem ser escritores, vocês querem ser o quê? Policiais. Então vamos encurtar. A síntese textual é quando você olha para a introdução e reescreve, de preferência com outras palavras, o tema e os argumentos. Não parece simples? Mas é simples. O óbvio é que não é visível. Então, a conclusão textual é a síntese textual. Você vai na introdução, reescreve com outras palavras o tema e os argumentos. E o segundo pilar, qual que é? Esse segundo pilar, ele é facultativo. Você coloca se der, que é quando você apresenta uma possível solução. Eu recomendo que coloque essa possível solução, por quê? Por quê que eu recomendo que coloque essa possível solução? Porque essa possível solução também é uma tese, é a sua linha de pensamento. Tudo isso vai reforçar a estrutura de tese que seu texto precisa, tá? Então vamos lá, vamos ver se ela conseguiu colocar essa estrutura em prática. Então, portanto, conjunção conclusiva para terminar. Tem muita gente que vem para cá e coloca entretanto, contudo, não, você está terminando o texto. Use a semântica a seu favor, use a coesão a seu favor. Então é portanto, certinho. Portanto, nota-se que a premência evidenciada inicialmente merece uma maior relevância, uma vez que a educação é um direito social primordial no combate à violência pelos jovens. Sim, ela fez uma boa síntese no contexto das unidades socioeducativas e nas escolas. Pronto. Ela fez sim um bom contexto. Tá certo? Claro que ela fez. Agora, ela vai apresentar o quê? Uma possível solução. Nesse íntere, cabe ao executivo, em conjunto com os conselhos tutelares, estudar e analisar técnicas atualizadas que melhorem ao quê, meu Deus? A efetividade educacional nos contextos apresentados. Sim, ela trouxe sim uma possível solução. Então veja, é um texto de excelência. Ela não gabaritou por detalhes, mas sim, ela trouxe um excelente texto, tá bom? Pessoal, deixa eu botar aqui a minha câmera para vocês me verem aqui. Esse é um texto que te ajuda a ter um norte de como escrever a redação, tá certo? Então aqui abaixo, como eu já falei, de maneira repetitiva até, mas é pontual que eu falo para que você compreenda. Tem um e-book em que eu explico de maneira escrita a teoria, mais um esqueleto de redação, que é esse esqueleto aqui, basicamente, tá?
e uma série de temas coadunados com a Banco Decap. E tem minha mentoria que é bastante para vocês entenderem melhor. Eu agora, conforme prometi para vocês, vou mostrar o e-book, tá bom? O e-book, ó, tá aqui, ó. Deixa eu tirar minha câmera aqui para vocês visualizarem o e-book, ó. O e-book tem a parte teórica, tá? E aqui vai minha recomendação para vocês, ó. Isso aqui vai estar meio que escrito aqui abaixo, né? Aqui tem a parte teórica. Aqui vai a minha dica para vocês. Preste atenção. Deixa eu colocar nos temas aqui para vocês observarem. Leiam o e-book, tá? Recomendo demais ler o e-book. Imprimam o e-book, porque nele já tem a folha de redação. Ó, aqui a gente começa a trabalhar os temas. Preste atenção. Minha recomendação: imprima o e-book, encaderne e faça as redações semanalmente. Deixa eu botar minha câmera para cá agora. Tá vendo? Ó? Observe que a cada tema você tem a sua folha de redação aqui. E aí, minha recomendação: pega uma folha de redação, somente a folha de redação, imprima para fazer o rascunho, encaderne o e-book e faça uma pesquisa de cada tema antes. Parece que eu estou indo na contramão, né? Professor, o senhor está me recomendando que eu pesquise o tema antes, mas no dia da prova não vou ter como pesquisar. Gente, aqui tem uma série de temas, inclusive mais de 10. Meu pacote atende a 10 correções, mas aqui tem mais de 10. Imagine você estudar todos os temas, criando um banco de dados e tendo um repertório suficiente para escrever qualquer tema. Porque uma coisa é certa, todo tema tem algo em comum. É uma pauta social não resolvida pelo Estado que se impõe para que você resolva aqui por meio de texto. Então, a pesquisa de um tema vai servindo para outro, que vai servindo para outro, que vai servindo para outro. Tá bom? Então, imprima o e-book, tá certo? Construam as redações, tá bom? Com base no esqueleto aqui, ó. Olha que esqueleto bacana, ó. Olha que esqueleto bacana aqui. E o bom desse esqueleto aqui, ó, é que ele te ensina a escrever, ó. Tá vendo, ó? Então, em cada parte colorida, ensina o que você deve fazer. Tá bom, pessoal? Então, espero ter ajudado vocês com essa redação, com essa aula de redação, microaula de redação aqui. E ao longo do edital, eu vou postar redações aqui de alunos com potencialidade para nota máxima. Para aqueles que já esqueceram meu nome é Rafael, eu sou professor de português e redação, também sou policial penal, como aquilo que vocês querem ser, graças a Deus eu já sou, então sou muito satisfeito. E me sigam aqui, ó, nas redes sociais, @professor_Rafael Couto. O YouTube vocês já estão vendo aqui, tá bom? Se inscrevam para poder acompanhar as correções com possível nota máxima e fica aguardando vocês. Ou no uso do e-book, se você for autodidata, conseguir entender e compreender a redação por meio da teoria no PDF, ou me acompanhando na mentoria. Lá na mentoria você tem um curso completo de redação e tem as correções em forma de vídeo além do e-book, tá certo? Forte abraço, força e honra e venham para somar na Polícia Penal, tá bom?